Com vocês, Alfredo Menezes. Prazer. Prazer. Bem? Alfredo, que alegria receber você aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês. A maldade é eu falar depois do Luiz, porque ele entende no mercado que eu apanho pra cacete. Um mercadinho difícil, mas vamos lá. Muitos aqui estão começando no mercado financeiro, se vislumbram pelo mercado financeiro. Queria que você contasse pra gente, como que você começou? Eu falei que você começou aos 21 anos, né? Isso. Como que foi seu interesse a entrar no mercado financeiro? O interesse, eu comecei trabalhando como office boy numa corretora, Mariliano, número 1, acho. Ganhava um salário mínimo, aí o Banco Auxiliar surgiu uma vaga para boy para ganhar 2 salários mínimos. Entrei, falei, puta, tô rico. Me dei bem, né? Bem, aí fui subindo, trabalhando no back-office. Aí conheci a mesa. Porra, eu andando de fusquinha velho e trabalhar de ônibus. Os caras tudo de carrão. Falei, porra, esses caras não são tão inteligentes. Eu consigo fazer o que eles fazem, né? Falei, pô, vou tentar entrar. Virei pro meu chefe. Falei, pô, quero ir para a mesa. Ele falou, pô, tu é louco, né? Tu é fanho. Eu fiz uns 10 anos de forno e ainda sou fanho. Ele falou, pô, você não vai operar nunca. Naquela época, se operava somente por telefone. Não tinha hoje o terminal. Aí mandei currículo, acabei entrando no BCN. E fui para a mesa. Eu tive uma facilidade, porque na faculdade eu dava aula de matemática financeira e engenharia econômica. Naquela época não existia o que tem os recursos de hoje, o Excel, tinha somente Lotus ainda, estava começando o Lotus, que para a parte financeira é uma droga. Acho que Lotus só eu e você aqui. Olhando aqui, realmente, Achamos um são muito poucos. E o Lotus era uma merda, você ia programar, a celular mudava de lugar, cara, você ficava tonto procurando onde ia parar o resultado. Bem, e taxa inteira de retorno, acho que você não pegou, mas eu você peguei, usava... eu peguei. Não, mas você usava tabelas, não tinha, só tinha máquina científica. Isso me ajudou muito. Como eu tinha facilidade de matemática financeira, não tinha recursos, dentro do banco eu acabei subindo rápido e foi aí que eu entrei no mercado. Então, basicamente, essa é a minha história. Peguei um mercado onde o processo de nível de conhecimento e técnico era muito baixo, especialmente de matemática financeira. No governo militar, era muito normal as empresas comprarem título público para carregar, sem saber direito o que era. Se desse errado, o Banco Central recomprava. Então, ou seja, você não perdia dinheiro nunca carregando dívida. Então, todo mundo carregava 30 vezes o PL e não fazia muita conta. Então, foi exatamente isso. Com o plano cruzado, o mercado passou a ser muito mais técnico e eliminou grande parte desse povo. E foi isso, e aí foi calgando assim por diante, até que o Bradesco comprou o BCN. E eu fui para o Bradesco, assumi a tesouraria, aí subi dentro do Bradesco, peguei a área econômica, peguei outras áreas também. Basicamente, é esse o meu processo. Você sempre foi muito conhecido por ter assumido um cargo muito grande no Bradesco como tesoureiro, né? Como que funciona o dia a dia assim, de uma tesouraria? Como que é uma tesouraria? A tesouraria de um grande banco, não só do Bradesco, todos brancos, a parte principal é muito mais da economia real. O trade finance, a balança, desculpa, o cliente que fecha exportação, importação, o fluxo é muito grande, o câmbio financeiro é grande. Então, fica muito mais fácil para você tradear quando você tem toda essa gama de informação do que você está num fundo como eu estou hoje. E, por outro lado, você vê demanda de rede, você vê toda a atividade como
dos empresários, como eles estão pensando, como eles estão desenvolvendo, se querem se proteger na moeda. E o maior risco para o banco e resultado não é a operação de trading ou da tesouraria, e sim a administração de LM, dos ativos e passivos do banco. Hoje, no Brasil, 90% dos produtos de renda fixa, sejam eles CDBs ou debêntures, estão indexados ao CDI. E os ativos, que são os empréstimos, 90% são pré-fixados. Então, você tem um gap de moeda enorme no sistema. E o que importa para o resultado do banco é a administração desse gap de moeda. Eu comentei aqui com o pessoal dessa mudança, né? Que em 2009 encerrou o pregão Viva Voz e começou essa nova era da tecnologia, onde tudo é eletrônico. Como que foi para você essa mudança do Viva Voz para o eletrônico e você enxerga que está sendo daqui para frente? Eu acho que foi uma evolução sensacional. Por quê? No Viva Voz, além de você ter o limite físico, a fraude entre aspas, era muito grande. Então, era normal você ter o operador seu de confiança. Porque se não tivesse, o operador tinha um monte de scalper, o operador dava sinal. Ele vai vender lotão, cara. Ou menos. Então, atrapalhava muito. O pessoal mais antigo, só tem garoto novo aqui, só tem um cabelo grisalho ali, mas parece ser novo. Então, era uma máfia, não vou dizer não. Inclusive, nós tínhamos operador exclusivo. Um trabalhou na casa aqui há muito tempo, que era o Ocimar. O Ocimar que ficava comigo, ligado no pregão. E o Everaldo ficava com o Júlio, que era o vice-presidente do banco. Exatamente por causa disso. Hoje, com os meios eletrônicos, o risco de fraude diminui muito, a velocidade você ganha muito, você pode usar robô, que no físico não dava para você, robô, o algoritmo para operar. Então, acho que a qualidade e a quantidade de recursos melhorava muito. Antes, você ficava perguntando, ficava os auxiliares de pregão anotando quanto cada um vendeu. Hoje a máquina te dá automático. Mão, né? Então, hoje a máquina te dá automático todos os recursos que você tem que analisar. E antes você tinha 10 negrinhos para... Desculpa, não é pejorativo. 10 pessoas para controlar quem estava vendendo ou comprando. Ô, Alfredo, vamos falar um pouco de carreira e de história. Como é que foi? Você estava eu acho que você estava no BCN ainda. Plano Collor. Como é que foi o Plano Collor? Que eu estava no Pactual na época. Como é que você estava lá no... Como é que foi aquele dia? Foi para casa, não foi? Conseguia sair do banco, saber o que era lá direita, esquerda? Como é que foi o Plano Collor na rotina lá? Acho que o Plano Collor foi o plano mais desorganizado que eu vi. O Banco Central, cada hora, soltava uma circular que acompanha. Do nada, 2 dias de feriado, 15 e 16 de março. Exatamente. E toda hora tinha uma circular mudando a regra. Ninguém sabia como que ia abrir o banco. Tinha o problema do lastro das operações, você deve lembrar, que você tinha liquidez depois que vencia o lastro da operação. Somente. Dos 50 mil, sei lá, não me lembro dos valores. E o BCN acabou até se dando bem na época, porque ele estava com o lastro tudo curto. Mas foi um período que, você não teve sábado e domingo, não dormiu à noite. Que foi quinta, sexta, sábado e domingo o negócio. Foi um negócio muito feio, muito puxado. Muita gente ganhou dinheiro com isso, porque você tinha o cruzado novo, se não me engano, você tinha a moeda nova e a velha. O pessoal de ônibus, do supermercado, ganhou muito dinheiro. Né? O cara de padaria arrebentou, dobrou, porque ele tinha dinheiro físico na mão, o cara de supermercado, aí ele trocava por dívida velha. Então, houve um mercado secundário disso. A dívida velha tinha 50% de deságio. Então, quem trabalhava com dinheiro que recebia no caixa, vendia com ágio enorme ou comprava sua dívida com deságio enorme. Mas foi um negócio muito mal administrado e planejado, eu acho. Um outro evento assim grande, que na época eu falava contigo, junto lá com o Chico, na Norsul, de valorização de 99, que a Bolsa caiu 2 dias 15, no terceiro subiu 33. Banda endógena, exógena, raiz quadrada de π, que ninguém entendeu nada.
Você estava no BCN ou Bradesco já em 99? Não, eu estava no BCN, era o Chico Lopes, se não me engano, o presidente. Saiu Gustavo Franco, ficou o Chico, depois o Armínio. E o Chico veio com a lance da banda, e no Lorde Cirino desvalorizou. Eu acho que ali o Chico errou feio. Primeiro o seguinte, o Brasil estava sem reserva, a gente estava perdendo uma média de 10%, 12% de reserva por dia, do que tinha, né? E a banda, realmente, acho que estava infactível, impossível de segurar. E o Banco Central cometeu ali um erro que eu acho que foi, o Banco Central te dava liquidez no câmbio flutuante para todo mundo que quisesse, e o câmbio flutuante você não tinha como perder, porque ele sempre operava na banda de cima. Então, era muito fácil. O 0,65 mensal, né? Exatamente. Então, era muito fácil você especular contra a moeda em cima do flutuante. Porque se não viesse a desvalorização, você não ia perder nada. Então, o Banco Central deu uma opção de graça para o sistema. Acho que esse foi o grande problema. Acho que foi um dos grandes erros do Fernando Henrique, ali no governo do Gustavo, de tentar segurar a desvalorização para se reeleger. Acho que ali nós tivemos um atraso do Brasil de uns 5, 10 anos por causa daquela segurada. Não sei se eu respondi. Respondeu. A última pergunta polêmica ainda sobre grandes datas. A eleição de Lula com dólar a 4. Eu me lembro que foram 2 dias em julho. Eu lembro. Não sei se você lembra disso. Em julho, saiu uma pesquisa na Vox Populi que Ciro Gomes estava na frente de Serra. Era Lula, Ciro Gomes. E que Ciro Gomes tinha feito um showmício que ia dar calote na dívida interna. Tiveram 2 dias de limite de alta. Eu aprendi a jogar gamão aquele dia. O Ciro Gomes, inclusive, na época, eu escutei ele, não sei se foi Roda Viva, falou, pô, mas Ciro, o repórter falou, pô, Ciro, você falando isso, vai ter corrida bancária, vai ter quebra. Ele falou, é isso que eu quero mesmo, quebre antes de assumir. Porque, quanto pior o cara pega o país, melhor é a sensação depois de começar a arrumar. E o Ciro Gomes, dessas eleições mesmo, ele estava falando de novo de compromissada. Implícito, estava falando em calote. Calote nós levamos aqui no Brasil, a dívida interna, querendo ou não, no plano Collor, né, o cruzado, que a gente roubou... Os dois, né? No cruzado, o calote do Collor não reconhecia a inflação. Mas a inflação estava alta para cada... Foi do Collor, era 91, ele reconheceu 35. Quer dizer, ali você levou um total da dívida interna aqui, implícito nunca foi falado. Mas eu não acho que o caminho passa por totó em lugar nenhum, gente. A Argentina vai ter que dar porque não tem saída mesmo. Mas antes da possibilidade de você dar um totó da dívida, você tem que abortar o processo, fazer uma reforma fiscal. É o que nós estamos fazendo, que nós vamos para 80% da dívida. Se não for feito isso, se a gente não tivesse um Paulo Guedes, tivesse um Haddad aí, eu não tenho dúvida que nós teríamos um calote da dívida, e ia ficar insuportável. Ô, Alfredo, você sempre foi muito famoso, que você realizava suas operações em um volume muito grande. Você tinha essa noção da importância e influência que você tinha no meio do mercado? Bem, eu tenho um perfil de ser arrojado. Tinha, agora estou envelhecendo, vai amolecendo tudo, então... Mas eu estava num banco grande, que era o maior banco na parte de trade finance, de exportação e importação. Então, para mim, ficava muito fácil eu ver um fluxo. Pô, você tem um fluxo entrando aqui de 300, 400 milhões, eu sabia que o mercado não ia aumentar 800. Se eu tinha um fluxo de 400 entrando, eu ia bater mais 300, 400. No final do dia, Nero ia ter que morrer na minha mão. Então, o tamanho do mercado era diferente, muito mais fácil de especular do que é hoje. Hoje não seria, acho que, viável a isso. Mas a verdade é essa, eu tinha um fluxo da economia real, ajuntava com o meu fluxo e eu sabia que ia sobrar e ele ia acabar morrendo, é verdade. O volume grande é porque eu estava num lugar grande, e se falar que giro dá um puta dinheiro, para o banco grande não é o que vale são as posições. Ninguém aqui vai ficar rico girando, muito difícil. Se ganha dinheiro tomando uma posição, olhando o cenário, se você acertar o cenário.
Senão, o resto é migalha. Como é que o banco vai operar tape read para operar 20 mil contratos na compra e na venda, né? Ele é o tape read, ele é o fluxo. Ele é o fluxo, exatamente. Agora, o que acontecia é isso. Um fluxo era dado, o outro você criava a mais, que no final ia sobrar. Quando você tem um mercado pequeno e você é relativamente grande, você perde a noção de quanto o mercado suporta num dia. Então, sempre acho que esse é o caminho. Uma dúvida que eu tenho, que eu perguntei para o Breda, para o Luiz, para o pessoal mais cedo, e agora para você. O mercado brasileiro, ele suporta a entrada de pessoas no seu ambiente? Deixa eu melhorar essa pergunta. A Bolsa hoje negocia 16 bi por dia, 0,6% da população. Se essa população entrar, não teremos alta de bolsa artificial? E uma outra pergunta que é um pouco mais direta para você. Você é apaixonado por juros. Juros de câmbio. Não sei se o nome do teu filho era para ser Felipe ou era para ser DI Futuro, né? Que acho que a mulher não deixou, obrigou a registrar Felipe. Com juros caindo muito, o prêmio despencando, como é que vai ficar esse mercado de DI bolsa? Tipo, bolsa que sobe artificialmente por falta de fluxo, o pessoal indo para a renda variável, e o fluxo de DI com pouco prêmio, como ganhar dinheiro com ele, entendeu? Bem, primeiro, acho que nós estamos num processo de mudança de perfil do investidor. Se eu perguntar aqui, provavelmente a maioria tem operação indexada ao CDI. E está aqui exatamente para mudar esse perfil de operação. Com relação ao mercado que eu mudo, primeiro, nós estamos vendo um crédito privado via debêntures, via captações direto de empresa, sem a intermediação financeira de banco direto, buscando um plus a mais, que aqui o rentista estava muito mal acostumado. O rentista aqui tinha 10% de juros reais. Cara, não precisa esquentar a cabeça com nada. Para que ganhar 10 ou 11 é a mesma coisa. Hoje, nós estamos falando de juros reais de zero na hora que eu tiro o imposto de renda nas aplicações. Então, sem dúvida, o mercado de risco vai aumentar. Uma preocupação minha eu estou vendo muita emissão colocada no setor privado, sem a intermediação, com os spreads que eu não acho que represente o risco de crédito das empresas. Ou seja, a empresa que, para mim, tinha de pagar 300 bens acima do CDI, está captando com 100. Isso pode ser um risco futuro por falta da habilidade dos agentes que compram esses ativos e pelas estruturas que fazem o esforço de colocar. Só um segundo, por favor, um segundo. Traduzindo, se ninguém entendeu, 100, 300, 100 é 1%. Então, se o juros está 5,40, capta 6,40. 300 é 3. Em vez de estar 5,40, está 8,40. Que é a linguagem já traduzindo aqui, nossa. Ou seja, o spread que a empresa está pagando é bem abaixo do risco de crédito que ela tem, que ela deveria ter. Está pagando o spread numa empresa triple B, sendo que ela é triple C. Então, o que eu estou falando, se você pegar a distorção dessas empresas com bonds dela emitida lá fora, é um absurdo. Eu vi empresa aqui emitindo a CDI mais 100, 120, que ela tinha bonds pagando o Treasury mais 300, 350 ou 400. Então, houve uma distorção muito grande do mercado doméstico sobre o risco por causa da queda de juros. Então, eu tenho a impressão que daqui a um certo tempo nós vamos ver o spread do setor privado voltando para a realidade. Agora, falando sobre Bolsa, concordo plenamente com a colocação do que a Bolsa aqui hoje não necessariamente representa o cenário econômico do Brasil. Por quê? A Bolsa hoje, basicamente, são bancos, Petro, Vale e depois Elétrica. Eu gosto da Bolsa, acho que ela vai mudar de patamar com esses juros reais, os múltiplos vão mudar, só que eu acho que você tem que acertar o setor. Acho que os bancos, tirando o Banco do Brasil, que ele tem, sei lá, um ROI 30% abaixo dos demais bancos privados e vale metade,
Eu acho que os bancos não vai perpetuar essa rentabilidade de 20%. Tende a cair um pouco. Outros setores que eu acho muito difícil no Brasil, por causa da própria energia, endividamento, alavancagem, siderurgia. Petro, ela está muito mais ligada ao preço do petróleo e à Vale do minério de ferro. Então, apesar de eu achar a Bolsa boa, eu prefiro alguns setores específicos. Saúde, por exemplo. A população brasileira está envelhecendo rapidamente. Então, são setores que devem ganhar uma maior participação do PIB. Além dos bancos que eu falei, tem a concorrência das fintech, que não são pequenas. Os bancos ganham dinheiro com crédito? Ganham, mas não é o caminhão dele. O que o banco ganha muito é com serviços. E com a tecnologia, a parte de serviços fica bem mais fácil de uma empresa pequena fazer. Antes você precisava fazer investimento de bilhões para você prestar um bom serviço. Hoje são milhões. Então, acho que a concorrência aumenta sobre isso. Então, basicamente, eu acho que o mercado de bolsa ganha, sim. Tem muito IPO entrando. Ninguém é ingênuo. Eu me lembro que, na época, acho que foi 2001, teve um pool de IPO. Vocês me ajudam se eu estiver errado na data. E 80% dos IPO deram prejuízo depois de 2 anos. Ninguém lança um IPO se acha que a empresa não vale aquilo que está sendo colocado. Então, acho que a Bolsa aumenta investidores, mas também aumenta muito as empresas aumentando o capital. E fora que o BNDES está diminuindo carteira, estamos vendo vários... Caixa Econômica Federal, então você está aumentando a oferta de papel como um todo no sistema, né? Você acredita que o momento em que a gente está vivendo é um momento propício para as empresas buscarem IPO? É um momento que as empresas estão assim, mais voltadas para o mercado financeiro, para essa captação? Olha, você tem 2 opções. Ou você capta via IPO ou via debêntures. Se você acha que o valor da sua empresa vai dar uma rentabilidade maior que custa uma debêntures, você vai com uma debêntures. Então, é o sinal que quem emite debêntures ou não tem capacidade de atuação no primário, ou tem a noção que sai muito mais barato que emitir ação. Então, voltando à sua pergunta, você falou, você acha que as empresas vão para o IPO? Eu acho que as empresas vão para o IPO aquela que acha que ela colocar a ação e o pagamento de dividendos é mais barato do que as debêntures. Mas eu acho que os 2 setores vão estar bem ativos. E acredito também, isso é uma desintermediação financeira. Isso bate direto nos bancos. É bom para o banco de investimento, mas para o banco comercial como um todo, bate direto no resultado desses bancos. O pessoal está ao vivo também acompanhando a gente no Brasil todo. Agora vão morrer de vergonha. Estão enviando bastante perguntas. A gente tem alguma pergunta? Dentre as perguntas que o pessoal vem fazendo, eles fazem bastante sobre a sua carreira, principalmente. Nos momentos, por exemplo, Joesley Day, em momentos assim que a Bolsa acaba explodindo de uma forma muito expressiva, o que vocês faziam lá dentro na tesouraria? Se ia embora, se olhava, continuava olhando o mercado, se operava? Não, na realidade a tesouraria praticamente nunca para, né? Hoje, se você for olhar, inclusive você tem pessoal que está olhando a Ásia, então a gente pode falar que é meio 24 horas. Começa domingo à noite e vai até sexta-noite direto. Então, acho que não para nunca. Você tem várias equipes, então não havia, hoje, muito provavelmente também continua não parando. Não muda, está subindo muito ou caindo muito. O que muda é quando você tem um cenário de estresse, nem o Joesley. Pô, essa é uma merda do Joesley. Todo mundo, vamos se reunir, que fudeu. Desculpa, gente. Aquele pi na hora. Ferrou. É limite de alta, limite de baixa. Quanto vai afetar as posições, vai ter que estopar. Então, tirando o momento de crises, eu acho que funciona full time. Você acredita que tem uma análise que você utilizava mais quando você operava? Se você via mais o cenário econômico ou via mais dados de fora? O que você analisava mais antigamente? Não, vamos lá.
para a tomada de posição, sempre foi muito mais cenário econômico, macro, seja ele interno e externo. Para operações de trading de curto prazo, ela é muito mais ver a movimentação das moedas lá fora, fluxo, que é como eu falei, normalmente quando você está no banco grande, numa tesouraria, você vê muito fluxo, vê o gringo realmente se comportando perante as moedas, que a correlação nossa entre o AUD, porque o AUD é para do minério de ferro, e do peso mexicano, ele é muito grande. Então, não necessariamente a bolsa lá fora está despencando, aqui também vai despencar. Claro, muitas vezes tem a sua correlação, mas se o minério, dependendo do motivo, se o minério de ferro estiver porrando, aqui tende a segurar mais. Se o minério de ferro estiver porrando e o petróleo porrando, e o S&P estiver caindo por isso, a bolsa aqui não vai cair. Então, acho que as variáveis são muito importantes para se analisar dentro do intraday. Vocês mexiam muito no preço dos ativos quando vocês entravam? Porque assim, vocês entravam com um lote muito grande, como até o Guilherme falou, você entrava muito pesado no mercado. Você via a sua influência no preço do ativo no mercado? Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Esse ano aqui, Petrobras recomprou dívida, bonds, PAC, e levou o dólar até em torno de 4.200. Não foi só a Petro, teve a Vale, o BNDES, porque a dívida aqui ficou relativamente barata e recomprou dívida externa. E o volume aí, eu estimo que nesse período desse ano foi em torno de 25 bi de dólares. Entre 20 e 25. A moeda subiu para 4,25. Quanto ela está hoje? 4 de novo, pode vir para os 3,95. Ou seja, qualquer fluxo que você tem por tomada de posição ou por decisão, muda preço sim, mas muda naquele time, naquele tempo. Os preços tendem a converger ao fundamento. Quando o mercado está com o cenário em dúvida e você conseguiu antecipar o cenário, aí ele não volta. Mas aí o fundamento, você conseguiu ver o fundamento. Então, basicamente eu tinha a noção que que eu ia alterar o preço com volume expressivo, mas tinha a noção também que se meu fundamento tivesse errado, o preço ia voltar. E aí eu vou te falar, o mercado é cruel. Você tem posição grande, o mercado vê que você está na trolha, você quer sair, nego te amassa. Nego muito fala... Né? Não tem dó. Não tem dó. Nego fala, com posição grande é fácil. Se eu administrasse 100 milhões, eu destruía todo mundo. Vocês são loucos, cara. É muito melhor administrar uma carteira pequena. Aí o mercado descobre ainda então que é posição. E corretor ali, quem está operando é cliente tal. Ferrou. Aí que amassa. Exato. Aí você não tem saída. Saída, uma pequena, eu me senti mal. Em um boleto, 2 boletos, você zera. Você vai ficar a tarde inteira, sabe? E se você exagera, todo mundo sabe que é você, aí nem chuta a boca mesmo. Tem que ir pelaquela corretora que nunca foi, né? Mesmo assim, cara, aí você começa a ver uns lotes, quem opera esse lote são 5 players só. Você vai descobrindo. Um está de férias, outro está operando, aí começam isso também, né? Exatamente. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos da utilização dos robôs e também dos algoritmos, né? Você acha que isso foi benéfico ou não para quem faz aquela modalidade de day trade? Olha, eu tinha uma época que eu adorava estopar o robô. Porque, dependendo do lado que você põe, você pega a fila, esconde lá em cima, nele vai estopa todos os robôs, eles vão morrer em você. Mas eu acho que tudo que aumenta a liquidez no mercado acaba sendo bom para o próprio mercado e principalmente para a economia real. Porque você vai ter um preço mais justo do ativo quando você tem liquidez grande. Então, eu até brinco com um negócio, não interessa, às vezes, o dólar a 4 ou a 4,100, é melhor para o exportador a 4. Vocês vão me falar que eu sou louco. Dependendo da volatilidade, para a economia real, é melhor um dólar até R$1 mais forte do que R$1 um pouco mais fraco, com uma volatilidade grande. Porque ninguém sabe qual vai precipitar seu preço de ativo, de passivo. Então, quanto maior a liquidez do sistema,
menor tende a ser a volatilidade do mercado, que eu acho que é muito bom para a economia real. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. No mês de setembro... Dúvida? Cara, eu não estou tirando dúvida nem nos meus filhos, olha lá. No mês de setembro, o dólar trabalhou acima de 4 em todos os pregões, todos, de ponta a ponta, de 1º a 30 de setembro. Você acha que foi só saída de empresa, tem política, fim do carry trade? O que está por trás desse dólar trabalhando acima de 4 no mês todo? Mesmo com o BC indo lá, botando a ração diária com dólar. Bem, peraí, vamos só separar. A ração diária do BC não altera nada o preço da moeda. Mas ele está botando o dólar definitivo, né? Não, mas esse dólar para fluxo de saída, não é? De empresa? Não, mas vamos só pensar o seguinte. No momento que ele tira o swap e põe o dólar pronto, o que ele está afetando é o cupom cambial. Eu não sei se o pessoal entende, eu posso estar sendo chato, mas ele não afeta o preço do real nesse momento. Concorda comigo? Porque ele tirou depende, um passivo... porque o que acontece? Ele tá desmontando o hedge e está dando dólar definitivo, que não é o hedge em si. Não, vamos lá. Ele está tirando um passivo cambial, um ativo cambial do sistema, que era o swap. Tá certo? Que parte considerável para as empresas. E está colocando outra moeda. O que vai acontecer é que os juros em dólar no mercado doméstico, que antes era 3,5, vai cair para 2,5. Você vai ter dólar físico para atender as empresas. Quanto está a linha de dólar? Está cara? A linha curta? Olha, os cupons curtos hoje estão em torno de 2,30, 2,20. Mas antes de você começar essa operação, você vai bater 3,40. Porque faltava dólar físico. O Brasil não queria dólar. Ou você toma linha de crédito externa, ou o BC dá a linha. Linha, só para entender, é o Banco Central, o mercado, emprestando dólar para os bancos locais, para eles venderem para os clientes, tá? Volto a falar, linha não altera o preço de dólar, altera os juros da moeda local de dólar no Brasil, na moeda de dólar no Brasil. E aí, por que as empresas estão comprando as dívidas? Porque diminuiu o carry trading. Antes aqui, os juros estavam 14, eles tomavam crédito lá fora, dólar mais 4, sei lá, 5. Hoje aqui, o juros está 5, cara. Tem que recomprar mesmo. E tinha uma vantagem, lá fora você tinha um prazo longo enorme, que aqui no Brasil você não tinha. Hoje você aumentou um pouco o prazo. O que vai acontecer isso? O passivo externo do Brasil, o líquido, vai melhorar. Ou seja, o Brasil vai ter menos dívida em dólar. Aquilo que nós emitíamos de juros todo mês para pagar dívida privada, a partir de 2021 cai significativamente. O nosso passivo de dólar está melhorando muito. Em vez de ser para carry trading, para ser isso, está virando FDI, está virando investimento realmente. Isso deixa o país muito menos vulnerável. E volto a falar, o serviço da dívida vai cair muito. Quem participou em crise cambial logo quando o Lula foi assumir, deu aquele medo, o dólar bateu 4,50, nós estamos falando, sei lá, 20 anos atrás quase, né? Ali nós não tínhamos reserva, era um país totalmente frágil. Hoje nós somos um país que contas externa muito saudável, mesmo não tendo juros. Agora, o dinheiro que veio aqui em função da arbitragem de juros, vai embora, está indo. Isso daí acaba, existe um estoque, não é perpetualmente, né? Então, o dólar pode trabalhar na casa de 4, mais algumas boas semanas, só em função de gerar de carry trade? Olha, eu acho que tem alguns eventos, mas eu não sei se eu vou ficar com um assunto pesado aqui para vocês, mas tem uma mudança de contribuição social dos bancos sobre o lucro líquido, que vai passar de 15 para 20. Existe rede de capital de banco externo, e por efeito fiscal você tem que vender mais. Quando você aumenta a alíquota interna dos bancos, aumenta o overhead. Esse evento vai fazer que os bancos tenham que vender em torno de 9 bilhões e 300 milhões de dólares para a minha conta na virada do ano. E ali disso nós temos um fluxo de cessão onerosa. Então, eu acho que nós estamos no processo de fortalecimento do real até o final do ano.
Apesar que, historicamente, dezembro foi sempre o pior mês no Brasil para a moeda. Eu acho que esse ano podemos ter surpresa. Então, eu vejo muita gente, não, mas o fluxo de dezembro é horrível, tem 30 bi vencendo. Grande parte são de bancos. Bancos, por Basileia, são obrigados a estar 100% redeados. Então, a impressão que eu tenho que esse dezembro pode ser fora da curva. Eu, pessoalmente, eu estou long de real, estou vendendo em dólar. Continuo rezando, mas continuo vendido. Tem que rezar também, né? Não dá só para... Né? Qual é o nome do santo? Paulo Guedes? Oi? Qual é o nome do santo? Paulo Guedes? Não, realmente... Mas é isso. Então, eu acho que podemos ter uma surpresa e esse dezembro pode ser diferente dos últimos dezembros de 8 anos atrás. O maio já foi, né? O maio já foi. Nos últimos 10 anos, a Bolsa caiu. Esse mês de maio subiu. Esse ano, né? No finalzinho, virou o jogo, né? Ô, Alfredo, você foi sempre muito grande no mercado e representa muito o mercado financeiro. De tudo que você já fez. Tem alguma história curiosa, assim, que você se lembra e queira contar aqui pra gente? Eu tenho, acho que várias. Quem está no mercado sempre já Sempre tem história, histórias curiosas. Todo mundo já chorou um pouco, já se machucou, se aleijou, já se achou... Porque é engraçado, né? Quando a gente pede dinheiro, fala, puta, eu sou idiota, sou burro mesmo, cara. Quando ganha, fala, puta, eu sou melhor. bonzão. Mas na idade não tem... Nesse mercado, eu costumo falar, não tem herói e você nunca vai ser bom em tudo. Você tem que escolher... Que nem o seu Luiz aqui, é o melhor homem de bolsa que eu conheço. Você tem que escolher um ativo que você se dedique muito dele. Se você não se dedicar, você não vai ser bom em nada. E não dá para ser super-homem, querer entender de juros, dólar, equity, sabe, cupom cambial. Porra, vai naquilo que você se identifica e dá foco. Você tenta entender os outros, mas porque a economia é toda interligada. Mas não dá para você ser o expert em tudo. Bem, voltando aqui, sua pergunta desculpa. Algum assunto, alguma história curiosa que aconteceu com você no mercado? Teve uma vez, logo quando comecei na mesa de mercado, eu falei, puta, sou fodão, consegui, graças a Deus, né? Aí existia, não é época de vocês, acho que a maioria aqui não estava nem nascido, existia a Bolsinha do Rio, que fazia juros futuro, e a BMF em São Paulo. Aí no primeiro dia que abriu o dólar futuro aqui na Bolsa, eu era operador júnior, começando. O diretor me liga, na época, ligou para o meu chefe não estava, falou comigo. Falou, Alfredo, precisa fazer, na época eu acho que era 50 milhões de dólares, eu não lembro o valor, de hedge na Bolsa, primeiro dia do contrato. Eu estava no BCN, que na época o BCN devia ser um banco de 300 milhões, mais ou menos. Tá bom, faço. Mas eu fiz conta de cabeça, eu não me lembro qual era o valor do contrato, tá? Mas vamos supor que dava 1.000 lotes se eu ter que comprar. Eu de cabeça falei que era 10 mil. Puta, faço. Nem. Fui pro telefone. Virou o dono da roda, né? Só você da roda. Puta, ir comprando. Caralho, eu falei, puta que pariu, o BCN é um banco pequeno. Estou a manhã inteira comprando ainda. Só fiz a metade, estou quase na metade. Falei, tá estranho essa porra. Aí eu pensei, são 50 milhões. Caralho, eu pus um zero a mais. Falei, fudeu. Sonhei com essa profissão e já vou morrer agora. Mal comecei. Falei, Alfredinho, você está no inferno. Vamos beijar o capeta e abraçar ele, né? Aí... eu pensei o seguinte, tá bom. Peguei outra corretora. Zerou antes ou falou com o chefe antes? Eu falei, se eu falar pro chefe, eu tô na rua, sempre sonho com essa merda. Não aconselho ninguém a fazer isso não, tá, gente? Porque agora tem compliance. Se fizerem isso comigo, eu vou mandar o cara embora. Mas eu fiz, eu tenho razão. Bem, aí eu falei, cara, eu não posso perder esse emprego. Aí, sei lá, eu tenho que comprar 1.000 lotes. Na época, eu devia estar com 2.600. Eu me lembro que eu estava... na metade do lote que eu achava que tinha que fazer. Aí continuei comprando com o Zezinho e pus mais uns 3 Pedrinho para vender. Resumindo, no final do dia a minha média ficou boa pra cacete.
meu diretor na época, falou: caralho, como você conseguiu esse preço? Esse moleque é bom pra cacete. Hoje é mandado embora, né? Porque pelo RH do por isso que eu falo, Compliance, nem faça isso. Mas, inclusive, depois de uns 10 anos, 15, já estava estabilizado, eu falei: eu preciso te confessar um negócio. Lembra lá atrás? Eu preciso te confessar, tu é um filho da mãe. Aí tá bom. Mas esse é um fato curioso que, não sei o espírito, acho que ali Deus me ajudou a me dar sabedoria de como lidar, cara, porque mas ali o coração apertou, não foi só o coração não, muita coisa apertou, cara, não fudeu, acabou. Você falou que atualmente você está mais tranquilo, está com posições mais tranquilas, e você tem um fundo, né, você é sócio de um fundo atualmente. Esse fundo, basicamente, você opera uma equipe, o que você prefere? Vamos operar? lá. E deixa eu aproveitar o embalo da pergunta, que você conversa com alguns gestores de fundo que vieram de tesouraria, o primeiro momento eles sentem aquele papo: eu não tenho cota na tesouraria, então eu alavanco até a mãe, o pai, o irmão, o tio, porque não tem aquela cota do final do dia. Então vamos lá. Então como é que está essa vida aí de passagem para uma cota diária, entendeu? É um ponto de ilusão. Quando você está numa tesouraria, você não tem a cota, mas você tem o diretor de risco, você tem o presidente do banco, tem o diretor do outro lado ali, se o estado for ruim, você vai ferrar o bônus de todo mundo. Então, tem uma pressão enorme. A diferença é que você não está numa vidraça. Ou seja, sua cota roda todo dia. Mas, no banco, você tem vários patrões, além de ter o acionista. O problema de você ter cotista é que se você não abre um fundo com um perfil ideal para o seu cotista, ele não vai querer tomar susto, é natural. Então, você precisa se adaptar muito à sua volatilidade, ao que o seu cotista está dependendo de você. Então, mas eu acho que no final não muda muito. O fato de saber que eu fui bem ou mal, não me interessa a opinião de X ou Y, interessa no meu investidor se ele está ganhando dinheiro. É que o mercado adora. É engraçado, né? Eu sempre via isso. Uma vez eu até postei uma brincadeira no Facebook, né? Eu falei: esse mês eu dei uma porrada. Não, esse mês tomei uma porrada e perdi as calças. Aí eu coloquei depois: esse mês dei uma porrada e doei tudo. Falei: aposto que muitos ficaram mais contentes com a primeira do que a última. Nós estamos doentes, cara. O cara prefere, às vezes, ver que o cara pode ter perdido uma grana, mas se o cara do lado perdeu muito mais, ele fica feliz. E se ele ganhou uma grana e o cara ganhou mais, ele fica infeliz também. Virou uma idiotice, perdão da palavra, mas eu estou há 30 anos no mercado. 30, não, mais 35. Bem, mas é isso. O mercado financeiro, apesar de ser um setor muito inteligente, muito dedicado, interessante, os ânimos, às vezes, são ruins. E sobre o fundo, deixa eu só fazer um parênteses. Eu tenho um fundo fechado, que era a JSETA, há 4 anos. É um fundo de vol muito alta, de torno de 30%. E eu nunca pensei em abrir fundo para fora. Mas nós estamos com uma equipe muito boa, redonda. Estou com pessoas que trabalharam comigo no Bradesco, uma economista, Aninha, Pedro. Então, a gente tem uma equipe boa e que eles têm a ambição de um negócio maior. Então, se eu não abrir, eu estou atrapalhando a vida dos caras que eu gosto e trabalham bem. Então, nós estamos abrindo uma gestora, sim. Estamos em processo de tirar todos os selos da Ambima, que eu quero só abrir para receber os selos, que vai se chamar Armor. E basicamente terão, no princípio, 2 fundos de multimercado, um com vol de 6 a 8 e outro com vol de 18, que seria o taxa mais pretinha. Porque eu não acredito que os fundos de hoje com vol de 3, 4, dá para ficar cobrando a administração de 2% mais performance. Acho que nós vamos ter que mudar. Ou você muda a sua taxa de administração, ou muda a sua vol. Você pega os fundos lá fora, as vols são de 15, 12,
Eles cobram 2, mas os que cobram 2, eles não têm vol de 3 ou 4. Então, eu acho que com isso vai ter que mudar. Selic 4,5, cobrar 50% de Selic na administração, sem ter vol, desculpa, aí é ilusão. E o outro vai ser um fundo de previdência, multimercado, e um pouquinho mais, esses vão sair de zero. E depois um fundo de crédito. Basicamente é isso. Ô, Alfredo, para todo mundo que está começando no mercado financeiro, que já investe também, e está em busca dos seus sonhos, qual recado você daria para essa pessoa? Bem, a maioria aqui é investidor ou é trading, operador, que fica operando dia a dia. Acho que tem trader e tem investidor também, está bem mesclado. Tá. Eu acho que dinheiro pesado, você vai ganhar só sendo investidor, cenário de longo prazo. Não adianta querer falar, vou dar uma porrada no trader. Tirando casos de Joesley, isso, aquilo, que tem uma volatilidade enorme, você pode até ganhar dinheiro. Mas trading vai ganhar o papai com a mamãe. Dinheiro pesado, você vai estar só com investimento. Para trader, eu acho que existe a disciplina, é o principal ponto que você pode ter. Eu estou olhando muito a garotada de hoje, eu acerto 70%, 60% das tomadas de decisão. Perdão, isso é besteira, porque se você nunca estopa a sua posição, teoricamente você pode acertar até 100%. Então, eu acho que olhar a frequência com média de lucro e média de prejuízo é a melhor ferramenta para saber se você vai ser ganhador no giro, no trader ou não. Em teoria, se a gente escolher um ativo qualquer para comprar ou vender, você tem 50% de chance de acertar, em teoria. Você sendo leigo, comprei uma ação, qual a probabilidade dela subir, sem saber nada dela, foi de olho fechado, 50% de alto, 50% de baixo. Se você tiver a disciplina de manter a média dos seus prejuízos abaixo da média dos seus lucros, você vai ser ganhador de dinheiro, mesmo que você não seja um avião analisando os ativos. Então, para trading, eu acho que o que vale é isso. Para a posição, eu acho que o fundamento é a principal ferramenta que você pode ter. Acho que com a velocidade da tecnologia e smartphones, nós vamos ter muita mudança de empresas que valiam uma fortuna e vão deixar de valer e vão surgir outras. Estava vendo um tempo atrás, se não me engano, no Dow Jones, 50 anos atrás, das 30 maiores empresas, só sobrou uma entre as 30 maiores hoje em dia. A tecnologia faz que mudem quem são as empresas vencedoras ou não. Por isso que eu tenho o smartphone, eu acho que toda a parte que tem intermediação financeira vai sofrer uma concorrência enorme nos sistemas eletrônicos. Eu estive em Londres um tempo atrás, você tem aplicativo já que você aluga carro de terceiro e tem uma boa resposta. Você não usa tanto locadora de carro, você aloca de um terceiro. Então, a tecnologia veio para deixar as coisas mais baratas e acabar com o intermediário. Então, acho que tem que se pensar muito antes de investir um papel a longo prazo. E volto a falar, só acho que dá dinheiro se investe a longo prazo. Para finalizar, eu queria, na verdade, te fazer um convite. Às 15 horas agora a gente vai ter nosso happy hour. Você acha que a gente tomar uma gelada com essa galera bonita aqui? Cara, o meu medo só é se eu consigo voltar para casa. Claro, será um prazer. Gente. Vou fazer duas perguntinhas. Vocês me devem uma, viu? Duas perguntinhas. Nós que somos assim da mega raiz da época de operação e com tecnologia, o que você acha de Bitcoin? Primeiro, eu não entendi até hoje o que é um Bitcoin. Mas o que você acha que é Bitcoin? É um investimento? É uma forma de tradar? Você acredita que teu fundo um dia tenha Bitcoin? Bem, o que você pensa do produto? Bem, eu tive uma discussão muito feia. Minha filha está ali no fundo. Minha filha é formada pela economia em Chicago, tá? No primeiro quartil, é uma muito boa economia. E ela defende muito Bitcoin. Eu já tive até discussão enorme com ela. Ela fala,
Ela está sem microfone, então não vai, libera. Não, e ela não vai responder porque eu sou pai dela, chegando em casa, dou-lhe um ralo. Mas eu acho que uma moeda que não tem crédito, ou seja, você não dá crédito para o Bitcoin, pode até ter, você não recebe juros, não tem dívida pública. Uma moeda que serve basicamente, grande parte, para lavagem de dinheiro, que qualquer um, querendo ou não, é a melhor ferramenta para lavagem de dinheiro, gente. Então, eu não vejo com bons olhos nenhuma criptomoeda que parte do setor privado. Acho que os órgãos reguladores, quando crescer muito, vão estar em cima. Acho que serve para esconder dinheiro de traficante, serve dinheiro para esconder dinheiro de terrorismo. Então, e além disso, é o seguinte, tá bom, eu tenho 100 bitcoins, eu só tenho que esperar se ele vai valorizar ou não. Não é de nenhuma ação, eu tenho 100 ação da empresa tal, essa ação está produzindo alguma coisa. O Bitcoin, ele vai subir ou cair, dependendo da demanda ou oferta. Mas ele não produz, acho que nada. Aí você completa, coisa. Então, eu não consigo, juro. Eu tenho um amigo também que, eu conheço ele, um gênio, o Chris Thunder, que é um cara da Goldman, já saiu da Goldman agora. E acho que aquele moleque é um gênio. Ele aprendeu a falar português 2 meses fluentemente. Ele defende para cacete Bitcoin. Eu, pessoalmente, nenhuma criptomoeda eu realmente consigo. Posso estar errado. E posso fazer a última pergunta? Você pode fazer quando você quiser. A última pergunta, que eu fiz por enquanto 2-1 a resposta, tá? O que você mais tem medo na vida? Do Twitter do Trump, do Twitter do Bolsonaro, de ser atropelado por um patinete na Faria Lima, ou de enfrentar o meu Mengão? Enfrentar o meu Mengão. Olha, o que eu tenho mais medo mesmo, dentro dessas todas, antes eu vou falar o seguinte, mais medo eu tenho da mãe dos meus filhos, mas... Acho que muita gente aqui compartilha do mesmo medo das mulheres. Mas eu acho que é de se atropelar no patinete. Porque Ficou 3-1, então. Eu trabalho foi ali todo o Faria Barsi, para poder a gente saber, ver como é que tá. Tá 3-1 pro patinete. Não, e eu fico no celular, andando na Faria Lima, olhando pro celular, o mercado e tal. Porra, um dia vão me atropelar, cara. Não tenho dúvida. Senhoras e senhores, esse foi o papo com Alfredo Menezes. Grande prazer.